Uma franquia de antologia com 6 filmes. É isso mesmo, uma franquia que parece até mesmo não ser muito comentada por aí, mas que já tem uma boa trajetória, uma boa história, dirigida por vários diretores diferentes, diretores esses que têm até mesmo alguns sucessos. Nesse sexto filme a gente vai ter inclusive o diretor do filme O Telefone Preto, que eu achei super estimado, mas que mesmo assim agradou uma boa parcela do público. Será que vale a pena agora voltar para 1985 para rebobinar e ver esses VHS? Vou contar para vocês o que eu achei sobre essa obra, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa onda nostálgica. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, bem-vindos ao outubro, mês do Halloween, e bem-vindos a mais um vídeo gravado sem microfone, então talvez tenha um pouquinho de eco sim. Mas antes de falar sobre esse filme, eu tenho que dizer que VHS é uma franquia com 6 filmes. Tem VHS Viral, tem VHS 1, VHS 2, VHS 1999 e agora a gente vem com o VHS 1985. Filme esse que volta um pouquinho no tempo, trazendo um pouquinho dessa ideia nostálgica das fitas VHS de fato, daqueles filmes que não tem uma qualidade tão boa e que parece found footage, que é aquilo que agrada de fato os fãs mais nostálgicos. E aqui a gente vai ter 5 histórias diferentes que dessa vez não vão ter um fio condutor tão claro. Então não vai ter essa ideia de que elas foram encontradas em algum lugar pela polícia ou algo nesse sentido. Aqui a gente apenas vai ver sequências, histórias que parecem não estar interligadas, apenas uma que é interligada com outra, o resto são histórias separadas mesmo. Mas começando, a gente tem a história de um grupo de amigos que vai em um lago completamente desconhecido para se divertir. Esse grupo então começa a ser alvejado por um atirador misterioso que começa a fazer um grande massacre. Só que a história não termina por aí, a gente vê tudo pela câmera amadora de um dos caras que está dentro do barco, que está sendo alvejado por esses tiros, e acontece uma coisa um pouquinho diferente, que vai remeter para um terror de fato, um pouquinho mais voltado para ficção científica. Já na segunda história, a gente vai beber um pouquinho de uma história real, que foi um terremoto que ocorreu no México em 1985, e aqui a gente vai acompanhar um estúdio de gravação, onde uma mulher se prepara para ter umas gravações externas, então ela está naquela preparação de conversar com a repórter, até que o edifício aonde ela está começa a ser um dos que está sofrendo por aquele abalo sísmico. Eis então que a gente vê uma luta pela sobrevivência, só que como a gente fala de um filme de terror, tem um pouquinho mais de história por aí também. Já na terceira história, que eu chamo de Deus Tecno, a gente vai acompanhar uma espécie de dançarina que está fazendo uma performance para uma plateia, e performance esta que é para trazer a ideia inicial dos óculos de realidade virtual. Então ela começa a apresentar e começa a fazer algumas danças evocativas, falando que há um deus da tecnologia e para eles se prepararem para uma nova era. Só que acontece uma coisa meio sinistra por aí. Já na quarta história, que é bem sci-fi mesmo, a gente acompanha um grupo de cientistas que está analisando uma espécie de alienígena que costuma tomar forma de diversas coisas e pessoas até mesmo. E eles ficam analisando esse ser para tentar ver se ele é inteligente ou não, até que passo que ele é avançado com a raça humana ou atrasado. Só que, claro, acontecem algumas coisas que deixam essa história um pouquinho mais aterrorizante. E na última história a gente acompanha uma delegacia que começa a receber algumas fitas onde é uma espécie de prenúncio de assassinatos muito explícitos. E aí, conforme eles vão investigando, eles acabam descobrindo um rapaz entregando essas fitas, e esse rapaz diz que os sonhos que ele tem aparecem gravados nas fitas, e esses sonhos são premonitórios. Então ele está vendo esses assassinatos nos seus sonhos, sonhos esses que vão para a fita e que acabam acontecendo na vida real. É uma história bem louca mesmo. E agora sim, falando sobre minha crítica, posso falar para vocês que VHS 85 é um filme legal, sim. Eu assisti sem muitas expectativas, afinal eu já abandonei essa franquia gigantesca há um bom tempo. Eu não gosto de histórias antológicas por serem muito curtas, só que aqui eu fui conquistado por essa ideia nostálgica, por lembrar das fitas cassetes que eu rebobinava, não que eu sou do ano de 85, sou de 91, mas mesmo assim eu peguei uma boa parte do VHS, das videolocadoras, e me lembrou um pouquinho também dessa ideia dos filmes amadores, que se iniciou lá com Faces da Morte, foi pra Bruxa de Blair. Então foi interessante, eu gostei, algumas histórias me pegaram muito, outras histórias não me pegaram nem um pouco. A parte desses cientistas e dessa criatura e também essa coisa do Deus Tecno foram os mais fracos pra mim, até mesmo foram curtos.
não achei que entrou tanto na história, foi meio sem graça mesmo. Já por sua vez, esse do terremoto eu fiquei bem curioso quando eu assisti, foi bem assustador, por mais que no final eu não tenha gostado tanto, mas a parte do terremoto em si, da sobrevivência desse grupo, quando chegam os bombeiros, é algo bem interessante, meio que assustador, porque é real, de fato, pode acontecer com qualquer um, e aconteceu de fato lá no México. Eu pesquisei depois, fiquei bem curioso e vi que naquele mesmo dia, naquela mesma hora, aconteceu esse grande terremoto, matou mais de 10 mil pessoas, então é algo ainda mais chocante de se ver. E eu também gostei muito desse primeiro filme, que foi o dos atiradores. Tem cenas bem pesadas, onde os tiros acabam acertando, o modo como aquele grupo de amigos de fato parece estar vivendo aquilo, nessa ideia da câmera manual, então foi interessante. Se você gosta de um filme mais nostálgico, nesse sentido do horror, eu acho que você vai gostar. E essa última sequência dos assassinatos tem um áudio que acabou até mesmo circulando pelas redes sociais, pelo Instagram, como sendo dito como algo real, só que ele está ali, eu não sei se ele é um áudio real que foi colocado no filme, ou se esse áudio foi retirado do filme e foi falado que foi real apenas no Instagram e nas redes sociais para assombrar a galera, mas é um áudio que foi mostrado como uma ligação do 911, aonde uma moça conta que sua casa está sendo invadida. E se você ainda não assistiu e quer saber aonde eu assistir, já que eu não monetizo, vou falar para vocês, e como agradecimento você pode se inscrever nesse canal. Tem uma página no Facebook que é Filmes de Terror Legendados. Lá tem vários filmes disponíveis que você pode ver, inclusive online, sem precisar baixar nada. É uma página de um amigo meu, então caso você queira assisti-lo, ele está por lá, assim como diversos outros, vale a pena. Então, finalizando esse vídeo, enfim, eu posso dizer para vocês que foi uma grata surpresa, e caso você tenha visto os outros e ache que vale a pena eu assistir, principalmente o 99, me conta que eu vou dar um jeitinho para assisti-lo nesse mês do Halloween. Então, obrigado como sempre, cada segundo de vocês por aqui, e qualquer dica de filme, série ou livro pode escrever aí embaixo, que eu gosto muito de cada comentário de vocês.